Meu nome é Renata Nogueira, tenho 34 anos, e por muito tempo acreditei que minha vida estava condenada a ser um catálogo interminável de humilhações silenciosas. Cresci em um bairro operário nos arredores de Campinas, onde cada dia era uma luta para colocar comida na mesa e pagar o aluguel de um apartamento que caía aos pedaços. Sempre fui uma mulher grande, com um corpo que as pessoas não se incomodavam em descrever com suavidade, gorda, pesada, grotesca. Ouvi tudo isso desde criança, e achei que um dia me tornaria imune. Mas a verdade é que a gente nunca se acostuma a ser o alvo preferido das piadas alheias. Quando completei 30 anos, depois de vários empregos precários, consegui uma vaga como auxiliar de limpeza na Tecnologia Almeida, uma empresa do setor tecnológico que faturava milhões a cada trimestre. Nunca imaginei que aquele prédio de vidro e mármore, cheio de gente engravatada e sorrisos falsos, seria o cenário da maior transformação da minha vida. Minha rotina era simples. Chegava antes do amanhecer, preparava café, limpava salas e organizava os materiais que os executivos deixavam espalhados como se eu não fosse nada além de uma sombra. Desde o primeiro dia percebi que ninguém me via. Ou pior, me viam apenas para lembrar que eu não pertencia àquele lugar. As recepcionistas me olhavam de cima a baixo com uma mistura de pena e desprezo. Alguns funcionários, principalmente os jovens ambiciosos, me chamavam de gordinha como se fosse um apelido carinhoso, mas suas risadas os traíam. Aprendi a suportar aqueles comentários com a mesma resignação com que aguentava a roupa apertando minha cintura ou os olhares de nojo na lanchonete quando eu me servia de um pedaço de bolo. Tudo mudou na manhã em que conheci Marcelo Almeida, o dono da empresa. Tinha 42 anos, era alto, elegante e tão seguro de si que quando entrava numa sala, todos se calavam imediatamente. Eu estava limpando uma mesa de vidro quando o vi pela primeira vez. Fiquei tão nervosa que quase derrubei o balde de água. Marcelo me olhou com curiosidade e acenou com a cabeça. Achei que seria a única vez que notaria minha existência. Mas estava enganada. Semanas depois, um e-mail mudou o rumo da minha história. O assistente pessoal de Marcelo pediu que eu subisse ao andar executivo para organizar alguns arquivos que ninguém queria mexer. Subi com as mãos trêmulas e o coração acelerado. Enquanto mexia em caixas cheias de papéis, ouvi dois gerentes gargalhando. Viu a baleia que mandaram pra cá? Disse um zombando. Parece um hipopótamo enfiado no uniforme barato. Vai ver, o Marcelo quer fazer caridade, respondeu o outro. Imagina se ele der um aumento só por pena. As risadas ecoaram na minha cabeça como um lembrete cruel de que eu nunca seria suficiente. Tentei ignorar, mas senti os olhos arderem. Queria correr para o banheiro e chorar, mas naquele instante Marcelo apareceu no corredor. Os dois homens empalideceram. Ele os olhou com um desprezo gelado que me surpreendeu. É assim que vocês tratam os meus funcionários? Perguntou com a voz baixa, mas firme, fazendo o silêncio pesar. Se eu ouvir algo assim de novo, vocês nunca mais entram neste prédio. Ninguém respondeu. Eles saíram cabisbaixos, e eu fiquei ali paralisada sem saber o que fazer. Marcelo se aproximou e me ofereceu um lenço. Seus olhos cinzentos não tinham a condescendência que eu tanto conhecia. Tinham algo diferente, respeito. Não deixe que a mediocridade dos outros defina seu valor, disse com serenidade. Você trabalha mais do que muita gente que se acha melhor. Não consegui dizer nada. Naquele dia voltei para casa com o coração acelerado e uma sensação nova, esperança. Nas semanas seguintes, Marcelo começou a surgir nos lugares mais inesperados. Às vezes passava pelo setor de limpeza enquanto eu arrumava os suprimentos e me cumprimentava com gentileza. Outras vezes, pedia que eu subisse à sala dele para organizar documentos, embora fosse claro que qualquer outro poderia fazer isso. Sempre que ele estava por perto, eu sentia falta de ar. Não porque ele fosse impressionante, e era, mas porque pela primeira vez alguém olhava além do meu corpo. Uma tarde, enquanto organizava umas pastas em sua sala, ele me perguntou: por que você aceitou esse trabalho? Você tem uma mente muito organizada. Poderia almejar mais. Fiquei em silêncio, com as mãos suadas. Ninguém jamais se interessou pelas minhas razões. Ninguém me perguntava nada além de: já limpou a sala? Ou fez o café? Porque eu precisava sobreviver. Respondi num fio de voz: porque ninguém quer contratar uma mulher como eu. Ele franziu a testa. Uma mulher como você? Gorda, pobre, invisível, enumerei, tentando não chorar, daquelas que todo mundo olha com desprezo. Houve um longo silêncio. Marcelo apoiou os cotovelos na mesa e segurou meu olhar. Eu não a vejo assim, disse, firme. Saí da sala com o coração tão acelerado que achei que fosse explodir.
Passei dias repetindo para mim mesma que era apenas gentileza. Que um homem como ele jamais se interessaria por mim. Mas lá no fundo, comecei a desejar que fosse verdade. Os comentários maldosos dos colegas continuavam, mesmo que mais discretos. Sabiam que Marcelo estava de olho, mas não havia como impedir que as risadas escapassem pelas frestas da minha autoestima. Havia dias em que eu chegava em casa exausta de fingir força e chorava até dormir. Numa sexta-feira, quando todos já haviam ido embora, Marcelo me pediu ajuda para revisar uns documentos. Eu usava meu uniforme azul marinho e o cabelo preso num coque desalinhado. Enquanto ele explicava alguns papéis, percebi que me observava com uma atenção que me deixava desconfortável e emocionada ao mesmo tempo. Renata, disse de repente, usando meu nome pela primeira vez, você já pensou que merece algo melhor que isso? Baixei os olhos, sem saber o que responder. Ele deu um passo em minha direção, perto o suficiente para que eu sentisse o calor do seu corpo. Se um dia decidir mudar sua vida, estarei aqui, murmurou. Senti um nó na garganta. Ninguém nunca havia me dito isso. Naquela noite, enquanto caminhava até o ponto de ônibus, pensei em tudo o que tinha suportado: humilhação, pobreza, a vergonha constante de existir num corpo que nunca foi aceito. E pela primeira vez, me perguntei se eu não merecia algo diferente. Na segunda-feira, Marcelo me convidou para almoçar. Recusei de início. O que os outros pensariam? Mas sua insistência foi tão delicada, tão genuína que aceitei. Fomos a um restaurante discreto, onde ele me falou sobre sua infância, seus medos, sua solidão. Descobri que por trás do terno impecável e da fortuna, havia um homem tão isolado quanto eu. Passei a vida cercado de gente que quer algo de mim, confessou o dinheiro. Influência, meu sobrenome. Mas você não me olha assim. Fiquei vermelha como nunca. Porque eu não sou ninguém, murmurei. Está enganada, respondeu firme, você é a pessoa mais autêntica que conheci em anos. Daquele dia em diante, algo mudou. Marcelo passou a me procurar com mais frequência. Me pedia opinião em projetos, confiava a mim tarefas que iam muito além da limpeza. Minha vida começou a ter momentos em que me sentia valorizada. Mas as críticas vieram. Alguns funcionários cochichavam que eu havia seduzido o chefe, que eu dormia com ele para ter vantagens. Aquilo doía mais que qualquer piada sobre meu corpo. Uma tarde, enquanto eu limpava a sala de reuniões, ouvi duas supervisoras conversando. Já viu? Disse uma com veneno na voz. Agora ela se acha importante só porque o Marcelo levou ela para jantar. Ridícula. Uma mulher gorda dessas nunca vai ser suficiente para um homem como ele. Quis sair correndo dali. Mas fiquei imóvel, olhando meu reflexo na mesa de vidro. E foi ali que percebi, durante toda a minha vida, permiti que a voz dos outros determinasse meu valor. E decidi que não mais, naquela noite. Fui para casa sem chorar. Não porque não doeu, mas porque, pela primeira vez, algo dentro de mim despertou. Uma parte que estava cansada de pedir permissão para existir. Me olhei no espelho do banheiro, observei meu corpo largo, minhas bochechas cheias, meus braços fortes de tanto trabalhar. E em silêncio, disse para mim mesma que se Marcelo via algo de valor em mim, talvez eu também pudesse enxergar. Os dias seguintes foram intensos. Marcelo não escondia mais que passávamos cada vez mais tempo juntos. Me chamava para reuniões, me envolvia em tarefas administrativas, pedia minha opinião em assuntos que eu jamais imaginei ter voz. Às vezes, enquanto ele falava, percebia que ele não estava apenas me apresentando ao seu mundo, estava construindo uma ponte para o meu. Mas os boatos se espalharam como fogo. Numa segunda-feira de manhã, quando cheguei cedo para preparar o café, encontrei um papel colado no meu armário. Era uma caricatura grotesca minha, comendo num prato cheio de dinheiro. O título dizia: A gorda que se vende ao melhor comprador. Senti meu coração despedaçar. Arranquei o papel e o rasguei com as mãos trêmulas. Não queria que Marcelo soubesse. Mas quando subi para entregar alguns relatórios, ele me olhou preocupado. O que aconteceu? Perguntou com suavidade. Nada, menti. Ele se levantou, se aproximou e segurou minha mão entre as dele. Renata, se alguém te desrespeitar de novo, você vai me contar. Não vou permitir que te machuquem. Olhei nos olhos dele e as lágrimas vieram. Não quero causar problemas, sussurrei. Já falam tanto, de mim, de você. O que falam? Perguntou com uma raiva contida nos olhos. Que você só me dá atenção porque eu sou fácil de manipular. Porque ninguém mais me aceitaria. Marcelo soltou um longo suspiro e acariciou meu rosto. Escuta bem, disse baixo, não me importo com o que dizem. O que sinto por você não é capricho nem distração. Você é a mulher mais corajosa que conheci.
Mas eu não sou, comecei, mas ele me interrompeu. Não é o que, Renata? Magra, rica, perfeita? Eu não preciso de ninguém perfeito. Só preciso de alguém real. Fiquei em silêncio, com o coração batendo tão alto que parecia que a empresa inteira podia ouvir. Naquela tarde, ao sair do prédio, encontrei Marcelo me esperando no carro. Quis recusar a carona. Tinha medo de que tudo fosse um sonho prestes a acabar. Mas quando ele abriu a porta do passageiro e me olhou com aquela mistura de ternura e firmeza, soube que era a hora de parar de fugir. Durante o trajeto, quase não falamos. O silêncio estava cheio de perguntas que nenhum de nós ousava fazer, até que ele estacionou em frente a um parque iluminado por postes antigos. Descemos e caminhamos juntos, em silêncio, por entre caminhos de pedra. De repente ele parou e se virou para mim. Renata, disse com a voz trêmula, sei que isso pode parecer apressado, mas eu preciso dizer. Engoli seco, sem conseguir encará-lo. Desde que você entrou na minha empresa, minha vida começou a mudar. Continuou, você me lembrou que ainda existe nobreza, bondade, coragem. Eu sou só uma mulher comum, sussurrei. Não respondeu, você é a mulher que eu quero na minha vida. Senti o ar sumir. Levei a mão à boca, sem conseguir dizer nada. Ele se aproximou e segurou meu rosto entre as mãos. Não me importa seu passado, o que dizem, ou as diferenças que o mundo insiste em impor. O que importa é que quero estar com você. Se você me permitir, quero mostrar que merece todo o amor que nunca recebeu. As lágrimas desceram pelo meu rosto, mas pela primeira vez não eram de dor. Por que eu? Perguntei, quase sem voz. Porque você é a única que teve coragem de ser quem é, disse, antes de me beijar com uma delicadeza que fez todo o sofrimento desaparecer. Naquele instante, entendi que a vida pode mudar num segundo. Que depois de anos de dor e invisibilidade, o amor verdadeiro pode aparecer da forma mais inesperada. A partir daquele beijo, tudo mudou. Não foi fácil. Durante semanas, os boatos na empresa se multiplicaram. Disseram que eu era oportunista, que me aproveitava da solidão de Marcelo. Cheguei a receber mensagens anônimas me chamando de baleia interesseira. Mas algo dentro de mim já tinha mudado. Sempre que lembrava das palavras dele dizendo que eu merecia amor, sentia uma força que nunca imaginei ter. Pela primeira vez, parei de me desculpar por existir. Passei a andar de cabeça erguida, mesmo que por dentro eu ainda tremesse. Marcelo foi tornando nossa relação pública aos poucos. Sem ostentação, mas com pequenos gestos, almoçar comigo no refeitório. Me acompanhar até o ponto de ônibus, pedir minha opinião diante dos diretores. Muitos não conseguiam esconder o incômodo, mas ele nunca recuou. Um dia, enquanto revisávamos juntos um projeto social, ele disse com calma: estou pensando em criar um programa de bolsas para mulheres de baixa renda. Mulheres como você que só precisavam de uma chance para provar seu valor. Senti um nó na garganta. Por minha causa? Perguntei. Por tudo que você me ensinou, respondeu. Sua história precisa ser contada. Naquela noite me levou para jantar num restaurante simples, fora da cidade. À luz de velas e rodeados de fotos antigas nas paredes, chegou a sobremesa. E com ela, uma caixinha de veludo. Meu coração disparou. Sei que tudo isso foi inesperado, disse, com a voz emocionada, e que muitos dirão que somos loucos. Mas eu nunca tive tanta certeza de nada na vida. Olhou nos meus olhos com aquela mistura de carinho e firmeza que sempre me desmontava. Renata Nogueira, você quer se casar comigo? Senti o mundo desabar, de emoção. Toda a dor que carreguei por anos virou luz dentro de mim. Sim, sussurrei, com lágrimas no rosto, sim, quero me casar com você. No dia do nosso casamento, usei um vestido simples de renda marfim. Minha mãe, que veio do bairro onde cresci, chorou a cerimônia inteira. Marcelo não soltou minha mão em nenhum momento. Quando trocamos os votos, senti que pela primeira vez minha vida realmente me pertencia. Na festa, algumas pessoas ainda me olhavam com julgamento. Ouvi sussurros enquanto dançava com ele, enquanto ele levantava meu véu para me beijar. Mas naquela noite, entendi que isso não importava mais. Porque para cada pessoa que zombava, havia outra que via esperança na minha história. Hoje, enquanto escrevo estas palavras sentada na varanda da nossa casa, com o pôr do sol tingindo o jardim de dourado, sei que passaria por tudo de novo só para chegar até aqui. Não sou a mulher perfeita que muitos esperavam. Não sou magra. Não sou refinada. Mas sou amada. Sou respeitada. Sou feliz. E isso, depois de tudo que vivi, é a maior vitória da minha vida. Alguns meses depois do casamento, minha vida começou a parecer um sonho que eu nunca teria ousado sonhar quando era menina.
Marcelo me sugeriu deixar o cargo de auxiliar de limpeza, mas não para ficar em casa sem fazer nada. Quero que trabalhe comigo, disse numa manhã, enquanto tomávamos café juntos, que tenha seu próprio espaço na empresa. Que lidere o programa de bolsas que você inspirou. Dei uma risadinha nervosa. Eu? Liderar um projeto? Não sei nada disso. Ele segurou minha mão com carinho. Tudo o que você precisa é dar chance. O resto se aprende. Aceitei com o coração disparado entre o medo e a empolgação. Nunca vou esquecer do primeiro dia em que entrei naquele mesmo prédio onde antes recolhia papel do chão. Agora eu tinha uma sala com meu nome na porta, um e-mail corporativo e uma equipe que me reportava os resultados. Alguns ainda me olhavam com desdém, outros com desconfiança. Mas comecei a notar olhares de respeito que nunca haviam existido antes. Porque minha história não podia mais ser apagada. Porque mesmo que pensassem que eu era apenas a esposa do dono, eu também era a mulher que havia limpado aqueles mesmos corredores com dignidade. Aos poucos, aprendi a conduzir reuniões, a redigir projetos, a sustentar minha voz quando alguém tentava me diminuir. Marcelo me apoiava em cada passo. Não fazia o trabalho por mim. Apenas me lembrava que eu tinha direito de estar ali. Nunca se esqueça de onde veio, dizia ele sempre que eu duvidava, mas também nunca esqueça para onde está indo. O programa de bolsa se tornou um sucesso. Mulheres dos bairros mais pobres de Campinas começaram a se formar como técnicas, programadoras, gestoras. A cada nova bolsa entregue, eu lembrava da jovem que fui, a que chegava antes do sol nascer, com um uniforme simples e a alma cheia de medo. Às vezes, eu recebia mensagens de mulheres que diziam que minha história as encorajava a exigir respeito no trabalho, a sair de relacionamentos tóxicos, a se olharem no espelho com menos culpa. Numa tarde, enquanto eu revisava os cadastros de novas bolsistas, uma funcionária jovem entrou na minha sala com os olhos cheios de lágrimas. Desculpa interromper, dona Renata. Disse, gaguejando, só queria dizer que a senhora me inspira. Fiquei sem palavras. Sempre achei que eu não valia nada, continuou ela com a voz trêmula, mas quando conheci sua história, pensei que talvez eu também possa ter uma vida melhor. Levantei e a abracei. Naquele instante, entendi que tudo fazia sentido. Marcelo e eu fomos construindo nosso lar aos poucos. Nunca quis morar na mansão imensa que ele tinha em um condomínio luxuoso. Em vez disso, compramos uma casa com jardim grande, onde plantamos buganvílias e limoeiros. Era ali que recebíamos as bolsistas, os funcionários que queriam um ambiente mais humano, e onde celebrávamos pequenas conquistas. Nem tudo foi perfeito. Algumas pessoas pediram demissão por não suportarem ver a gorda em cargo de liderança. Fui atacada nas redes sociais, ridicularizada por colunas de fofoca. Houve dias em que aquelas palavras me machucavam mais do que eu gostaria de admitir. Mas aprendi a colocá-las no lugar delas. Cada vez que alguém questionava meu valor, eu me lembrava da voz de Marcelo naquele parque. O que importa é que eu quero estar com você. E da minha própria resposta, tímida mas firme, sim. Um dia, enquanto regava as plantas, Marcelo se aproximou por trás e me abraçou. Sabe o que mais admiro em você? Murmurou, que você nunca deixou de ser quem é. Virei para olhar em seus olhos. E você nunca tentou me mudar, respondi. É isso que eu mais te agradeço. O amor que construímos não nasceu de aparências nem de convenções. Foi um amor que cresceu devagar, com raízes profundas alimentadas por respeito e pela certeza de que ninguém deveria viver como se fosse invisível. Hoje, olhando para o passado, penso na Renata que chorava escondida no banheiro da empresa, na que achava que seu corpo era um erro, que aceitava migalhas de afeto por achar que não merecia mais, e eu sorrio, porque essa Renata ainda vive em mim. Ela é minha lembrança de que cada passo valeu a pena. Sou Renata Nogueira. Sou esposa, sou líder, sou mulher. E acima de tudo, sou suficiente. 1 ano depois do nosso casamento, a vida ainda tinha uma surpresa reservada. Tive um atraso no meu ciclo. Achei que fosse estresse ou algum desequilíbrio, afinal, sempre ouvi dizer que mulheres como eu tinham pouca chance de engravidar. Mas uma manhã, ao ver o teste positivo, minhas pernas tremeram. Está tudo bem? Perguntou Marcelo ao me ver pálida na cozinha. Não consegui responder. Apenas entreguei o teste com a mão trêmula. Ele olhou, depois me olhou, e então deu uma gargalhada enquanto me envolvia nos braços. Vamos ser pais! Exclamou com uma alegria tão intensa que meus olhos se encheram de lágrimas. Durante toda a gravidez, senti medo. Medo de não ser suficiente. De que meu corpo não aguentasse, de que o mundo me lembrasse novamente que eu não era aceita. Mas sempre que a insegurança aparecia, Marcelo me lembrava, seu corpo é forte.
E nossa filha terá a mãe mais corajosa do mundo. Quando Helena nasceu, percebi que todo o sofrimento me preparou para aquele momento. Seus olhos grandes me encararam com curiosidade, e senti um amor tão avassalador que doía no peito. Nos primeiros meses dormia pouco. Trabalhava de casa enquanto Helena dormia num bercinho ao lado da mesa. Aprendi a ser mãe enquanto seguia liderando o programa de bolsas. Teve dias em que chorei de cansaço, outros em que duvidei de mim, mas toda noite quando Marcelo chegava e me abraçava em silêncio, eu me sentia inteira. Você é tudo o que sempre procurei, dizia ele. Um dia, com Helena nos braços, lembrei da caricatura cruel que colaram no meu armário anos atrás. A gorda que se vende ao melhor comprador. Percebi quanto tempo eu tinha desperdiçado tentando ser aceita por pessoas que nunca se importaram comigo, e quase perdi a chance de descobrir quem eu realmente era. Conforme Helena crescia, começou a me acompanhar em reuniões com as bolsistas. Muitas mulheres a olhavam com ternura, e às vezes diziam que ver uma mãe como eu, gorda, com cicatriz de cesariana, sem vergonha do próprio corpo, as ajudava a se reconciliarem com seus próprios reflexos no espelho. Marcelo sempre dizia que minha história precisava chegar mais longe. Foi dele a ideia de escrever um livro. Achei absurdo no início. Quem iria querer saber da minha vida? Mas, depois de uma palestra em que contei parte da minha trajetória, uma jovem se aproximou com lágrimas nos olhos. Dona Renata, obrigada por existir. Obrigada por mostrar que mulheres como a senhora também podem ter finais felizes. Naquela noite compreendi que tinha uma missão. Se minha voz pudesse aliviar a vergonha e a dor de outras mulheres, então eu precisava usá-la. Comecei a escrever. Cada página foi um ato de coragem. Revivi minhas maiores humilhações, mas também os momentos que me salvaram. O primeiro dia na empresa, a vez em que Marcelo me defendeu, o beijo no parque. A primeira vez que Helena me chamou de mamãe. No lançamento do livro, o auditório estava lotado. Minha mãe e minha irmã vieram de Campinas para me prestigiar. Marcelo segurou minha mão quando subi ao palco. Senti um nó na garganta ao ver tantos rostos atentos. Meu nome é Renata Nogueira. Comecei, com voz firme, por muito tempo. Acreditei que não merecia nada, que meu corpo era um erro, que a pobreza me condenava à invisibilidade. Hoje estou aqui para dizer que tudo isso era mentira. Enquanto eu falava, vi mulheres limpando as lágrimas. E entendi com clareza que minha história já não era só minha. Ela era nossa. Naquela noite, ao voltarmos para casa, Marcelo me abraçou enquanto Helena dormia em seu quarto. Você conseguiu! Sussurrou, mostrou ao mundo quem você é. Apoiei a cabeça no peito dele e respirei fundo. E ainda tenho muito para fazer, respondi com um sorriso. Porque minha história não terminou com um anel ou um vestido de noiva. Ela continua sendo escrita a cada dia, no abraço da minha filha, em cada palavra de incentivo a uma mulher que duvida de si mesma, em cada escolha de levantar a cabeça e afirmar: sim, eu valho. Sou Renata Nogueira. Fui pobre. Fui humilhada. Fui invisível. Hoje sou mãe. Sou líder. Sou amada e, acima de tudo, sou livre. Ao olhar para trás, vejo que cada cicatriz virou base da minha força. Cada piada cruel, cada olhar de desprezo, cada palavra destrutiva me ensinou a valorizar o poder da minha própria voz. Aprendi que o amor verdadeiro não depende do corpo nem da conta bancária. Que a dignidade não é um presente, é uma conquista. Que não há dor tão profunda que impeça um coração decidido de se levantar. A todas as mulheres que já se sentiram pequenas, indignas ou invisíveis, eu digo: seu valor não depende da permissão de ninguém. Você merece respeito, merece ternura, merece existir com dignidade, sem se desculpar. Eu encontrei esse lugar. Encontrei no olhar de um homem que me viu de verdade. Mas, mais importante, encontrei dentro de mim. Descobri que não precisava mudar para ser suficiente. Sou Renata Nogueira. Fui a mulher que muitos desprezaram, mas também a mulher que teve coragem de escrever seu próprio destino. Hoje posso dizer, com o coração em paz, encontrei meu propósito, encontrei o amor verdadeiro e, pela primeira vez, encontrei a mim mesma. Obrigada a todos por estarem aqui, disse, sentando-me no centro da mesa, um lugar que agora ocupava sem medo nem vergonha. Quero saber de onde você está assistindo. Deixe sua cidade nos comentários e não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Eu leio todos os comentários e agradeço cada mensagem mais do que vocês imaginam. Agora, vamos celebrar! Se inscreva para receber mais histórias como essa.